Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro do profeta Neemias. Profeta Neemias, aliás, o livro de Neemias, não do profeta Neemias, mas de Neemias, perdão. Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Perdão, 11, né? Só tem 11 capítulos. Então, todo o capítulo 1 de Neemias. Neemias, capítulo 1, por inteiro. Diz assim a palavra do nosso Deus em Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20, estando em Susa, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Vamos orar. Senhor Deus, oramos ao Senhor nesse instante pedindo a direção do vosso Espírito Santo, para que todos nós possamos compreender a vossa mensagem e possamos aplicá-las em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem tem como tema dessa noite: o que devemos fazer diante de tudo o que está acontecendo. O que devemos fazer diante de tudo o que está acontecendo. Nós podemos perceber, né, já através das notícias de rádio, de televisão, que o mundo está passando por momentos difíceis. Muitos perderam suas vidas, famílias ficaram desamparadas, desestruturadas, porque muitos líderes de famílias também morreram, e as famílias ficam desamparadas e sem estrutura. A tristeza, o medo, a angústia estão na conta de muita gente. A gente recebe pedido de oração constantemente. Essa semana uma pessoa pediu oração, a minha esposa, pela sua família. Uma amiga dela pediu oração pelo seu esposo. Por quê? Porque ele está
depressivo diante de tudo isso que está acontecendo. E não só ele, irmão, mas tem muita gente que pede oração constantemente. Muitos estão deprimidos pelo que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Os homens estão indo de mal a pior. Ao invés dos homens caírem em si, de perceberem ou procurarem entender o porquê tudo isso está acontecendo, não, eles estão cada vez mais indo a pior. E o diabo, Satanás, como não perde tempo, ele aproveita para usar esses homens maus para agir em seu favor, para trabalhar ao seu lado. Para vocês terem ideia, irmãos, essa semana eu vi um comentário de que, diante de tudo isso que estão acontecendo, o inimigo é muito astuto e já está colocando na mente de alguns líderes, pessoas que estão na liderança dos países, a ideia de extinguir o dinheiro em espécie. Por quê? Por causa, do vírus e dos vírus e das bactérias que irão surgir cada vez mais, porque nós sabemos que há muitos comentários de que tem vírus aí se preparando para novamente romper aí as fronteiras dos países e destruir outras quantidades de pessoas. Então eles, com a ideia de prevenção, estão pensando em extinguir o dinheiro em espécie. E como vai ser isso agora, pastor? Certamente, vai ser virtual. Talvez um cartão virtual, como aquele cartão que as pessoas andam no ônibus, Então ali ele tem lá o crédito, que as pessoas vão andar com aquele cartão e onde passar onde chegar para comprar vai só passar o cartão, porque é ele ali, o cartão talvez só ele vai colocar na máquina, tirar, ninguém vai ter contato. Então, para vocês terem ideia, mas talvez você diga, a ideia é muito boa, mas quem é que vai garantir a guarda das reservas, Porque o dinheiro em espécie você guarda onde você quiser, você faz a sua economia da forma como você quer. Alguns nem confiam em bancos e preferem guardar em algum lugar, para quando ele quiser vai estar ali, mas você põe todo o seu dinheiro em uma conta virtual e de repente, se o governo quiser confiscar, é muito mais fácil confiscar e você não tem domínio praticamente sobre aquilo ali. A qualquer momento pode sumir e para se provar, Então, só Deus que vai ter misericórdia de nós, irmãos. E também há comentário, um outro comentário que eu vi essa semana é de uma vacina obrigatória, ou seja, estão aí pensando em, quando surgirem as vacinas, ser obrigatória e todo mundo tem que tomar, porque você sabe que algumas pessoas ainda resistem a querer tomar certas vacinas, até a vacina contra a influenza, tem algumas pessoas que não têm coragem de tomar e se abstêm de tomar. Toma se quiser. Então o governo libera aí, oferece a vacina e muitos não procuram, até que depois ele libera para outras quantidades de pessoas, outro grupo de pessoas, para que a vacina não se vença e vai embora, porque já comprou, não tem como devolver. Então tem muita gente que estão no grupo de vacinação, que deve se vacinar, mas se recusa. Porém, as próximas vacinas, as ideias das pessoas aí, é que as próximas vacinas serão obrigatórias. Mas eu vou se eu quiser. Tudo bem, quem não quiser tomar a vacina vai sofrer as consequências. Por quê? Porque eles estão pensando em um tipo de sinal na pessoa que tomou a vacina, alguma marca. Não sei como vai ser essa marca, mas você vai chegar a tomar a vacina e você vai receber uma marca de que está vacinado, e aquela marca você não pode fraudar ela, você não pode apagar, nem pode copiar alguma coisa, alguém fazer uma imitação, porque vai ter um sistema aí, nós não sabemos como vai ser, mas a ideia é essa, de que as pessoas vão se vacinar e receber essa marca. Por quê? Para que essas pessoas cheguem nos locais públicos para comprar, para vender, para fazer qualquer contato com pessoas, ele tem que mostrar a marca
que está vacinado, porque se ele não estiver vacinado, ele não vai ser permitido a se aproximar de ninguém. Isso dá uma ideia, a gente sabe muito bem, não é isso, irmãos? Já é uma ideia, o que a Bíblia diz, eu não estou aqui dizendo que vai ser a marca da besta, porque isso aí vai ser na época da tribulação, no período da tribulação. E como nós já estudamos aqui, a igreja não vai passar pela tribulação, mas o que nós podemos ver são os princípios das dores. Eu creio que nós já estamos vivendo o início, ainda não o princípio, mas o início, ou seja, a preparação para o princípio das dores. Nós já estamos já vendo, né, os projetos do que vai ser mais ou menos aí o princípio das dores. Então você não vai poder fazer nada se não tiver essa marca aí. Então, para aí você já tem uma ideia do que o inimigo já está preparando para as pessoas. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ver que está nos entristecendo, além de tudo isso que a gente já falou aqui, as guerras estão às portas. Os países estão se preparando para uma grande guerra, porque nós sabemos que as coisas estão apertando. O mundo está começando a ir para o caos. E os países que têm economias, esses vão ser cobiçados. A exemplo do nosso país, né, que é um país chamado até de país continental pela sua grande extensão, o maior país da América do Sul, e é o país que tem de tudo. O Brasil é um país privilegiado que tem de tudo. Nós não precisamos de nada de outro país para viver, para sobreviver. Tudo que nós precisamos para sobreviver tem aqui nesse país. Por quê? Porque nós não precisamos, digamos, da tecnologia. No passado a gente não viveu sem tecnologia, né? Os nossos pais não viveram muitos anos até então sem a tecnologia, né? Meu avô nunca nem imaginava que ia existir um aparelho chamado smartphone, né? Então a gente vivia sem isso, e nós poderíamos viver sem a tecnologia. Porque estou falando isso porque o Brasil não fabricou ainda, não fabrica equipamento eletrônico alguns, né? Por exemplo, né? Eu nunca vi dizer que no Brasil se fabrica smartphone, né? Celular. Isso vem geralmente, né, dos Estados Unidos, da China, da Coreia. Então são alguns países, da Malásia, são alguns países que são fabricantes, do Japão, esses países do Oriente e da América do Norte, que são fabricantes de aparelhos eletrônicos. Então, meus irmãos, o mundo está indo de cada vez mais a pior, o caos está se instalando, então a guerra está às portas, e os países estão aí muito bem preparados para uma grande guerra mundial. Tem países aí que tem bomba atômica que ninguém nem sabe, que basta algumas delas para destruir todo o planeta. Então o mundo está às portas de uma guerra. E esse mundo não é mais um lugar seguro para se viver, apesar de nunca ter sido, né? Mas nós estamos vivendo, irmãos, um tempo difícil. E isso nos tem trazido tristeza, desânimo, muita gente, né? O que tem acontecido, né? Como nós já falamos aqui, estão se comentando aí de que o vírus pode vir ainda muito pior. E eu não deixo de acreditar, porque o que a Bíblia diz, que nos últimos tempos haverá fome e pestes em vários lugares, e a peste são as enfermidades, e nós já estamos vendo essas coisas começando a acontecer. E no texto que nós lemos do livro de Neemias, Neemias ele estava aqui na cidade de Susa, que era uma das capitais da Pérsia, e era um lugar, uma das capitais de férias dos reis da Pérsia, né? E Susa hoje seria então o nordeste, o noroeste do Irã. Então ele estava ali aliás, o sudoeste do Irã. E Neemias ele estava ali naquela cidade, e ele recebeu então a chegada de um de seus irmãos, esse Hananias, possivelmente era um de seus irmãos, que ele tinha pedido para ir até Jerusalém e ver como é que estava a situação de Jerusalém
daqueles que ficaram lá, que escaparam do cativeiro, porque a Babilônia, quando foi lá em Jerusalém, há 70 anos praticamente atrás, da época de Neemias aqui, então eles levaram os cativos, muita gente, e certamente alguns escaparam, e ficaram, também ficaram lá com os velhos, algumas pessoas que deixaram ainda lá em Jerusalém. E Neemias pediu que um de seus irmãos, esse Ananias, fosse lá e verificasse como estava a situação. E ele voltou, não com boa notícia, né? Mas a notícia que Ananias disse para Neemias foi que a mais triste possível era a notícia de miséria, desprezo e insegurança. O versículo 2 e 3 diz assim, que veio Hanani, aliás não Ananias, Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então veja a notícia que Hanani deu para Neemias. Jerusalém e as pessoas que estão em Jerusalém estão em miséria, em um desprezo lamentável, uma tristeza só. Então o que Neemias fez foi ficar triste, chorar e orar. Então o versículo 4 diz, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Irmãos, estamos aqui vendo o que passou na época de Neemias. Olhando para os nossos dias, podemos ter um pouco de comparação. Talvez você ainda possa estar, graças a Deus que nós ainda estamos vivendo em uma certa estabilidade, porque estamos aqui. Certamente Deus nos deu esse privilégio de chegarmos aqui alimentados, temos ainda o que comer. Mas naquela época, Neemias, quando ouviu que o seu povo, a sua cidade, estava em desprezo, em miséria, uma situação de insegurança, e nós estamos vivendo, o mundo hoje está vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo de miséria, de desprezo e de insegurança. Aqui em alguns lugares pode ser que está bom, mas há muitos lugares por aí, irmãos, que se a gente for especular, nós vamos ver que está nessa situação. Situação de miséria, desprezo e insegurança. E quais as atitudes que Neemias tomou? O que foi que Neemias fez para então Deus lhe ouvir diante dessa situação? Ele orou. E meus irmãos, minhas irmãs, é a única coisa que nós podemos fazer. É a nossa maior arma para combater tudo isso que está acontecendo e o que está por vir. São as nossas orações. Você talvez não imagina o poder das orações e o quanto é importante a oração. Por que nós estamos falando isso? Porque tem muita gente, eu acho que é essa bateria, né? Talvez, deve ser a bateria do meu. Vou pegar o outro aqui. Oi. Vamos agora. Então, irmãos, como eu estava falando, que atitude nós devemos fazer, assim, quais atitudes que Neemias tomou diante dessa situação de miséria e desprezo, de insegurança que o povo de Jerusalém, de Israel, estava vivendo, e que certamente o povo hoje, não só aqui no Brasil, mas em muitas nações, estão vivendo. Então, Neemias, ele orou,
Mas a oração, ela tem alguns requisitos, ou algumas atitudes que nós devemos fazer ao orarmos. E muita gente acha que oração é simplesmente falar alguma coisa, ou alguma coisa até mesmo já escrita, ou memorizada, ou decorada. Nós sabemos que há muitas pessoas que oram isso. Eu estou caminhando pela manhã, e às vezes eu já vi pessoas que estão caminhando com um texto, ou seja, caminhando e fazendo um texto, segurando as bolinhas, orando, rezando, fazendo sua reza por aquelas bolinhas. E você tem muita gente que acha que aquilo ali é o suficiente. Você está ali, segura uma bolinha e reza uma Ave Maria, aí depois passa a outra bolinha, a outra Ave Maria, e assim vai, até chegar na bolinha maior, que é o Pai Nosso, e depois continua. Então, tem muita gente que acha que é só isso, né? Só repetições, e isso terminou, está satisfeito, eu orei a Deus, e agora eu vou esperar que Deus me responda. Não, meus queridos, a Bíblia mostra através aqui, desse texto de Neemias, capítulo 1, algumas atitudes que a pessoa deve tomar no momento da oração. Então vamos ver aqui que atitudes são essas e como nós devemos orar diante dessa situação. A primeira atitude aqui de Neemias é que a oração tem que ser dirigida ao único Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Criador do céu e da terra. A oração tem que ser dirigida a Deus. Veja aqui no versículo 5, a Bíblia diz assim: e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então veja que Neemias, ele dirigiu a sua oração para quem? Para Deus dos céus. Ele não dirigiu a oração para um santo, não dirigiu a sua oração para uma santa. Ele não chegou e disse Ave Maria, ele não disse São Benedito, São Pedro, São não sei quem. Ele não dirigiu a sua oração para alguma outra personalidade. E é claro, né, biblicamente, nós sabemos que nenhuma dessas personalidades pode ouvir ninguém hoje. Quem quiser acreditar, que acredite. As pessoas ficam chateadas quando os crentes falam isso, mas eu não estou falando, não é o meu pensamento, é o que a Bíblia diz. Então, se alguém não quiser acreditar na Bíblia, nós não podemos fazer nada. Mas é a Bíblia que diz que só quem está vivo hoje é Cristo. Ele foi quem morreu e quem ressuscitou e está ao lado do Pai. Ele foi visto, tem testemunha que ele foi visto, e nós sabemos que ele é o Deus vivo. Ele diz que ele foi morto, mas que vive. Mas nenhum outro. Pedro está morto, Pedro não ressuscitou. Pedro está lá, o resto dos mortais de Pedro está debaixo da terra. Os restos mortais de Maria estão debaixo da terra. Os restos mortais de vários homens e mulheres de Deus passaram pela história da humanidade, estão aqui na terra, não ressuscitaram. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque só Ele é quem está vivo, e Ele é Deus. Então as nossas orações devem ser dirigidas só a Deus, porque só é Ele que pode nos ouvir. Só Deus é quem tem o poder de nos ouvir. Só Deus é quem sabe do que nós estamos vivendo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, e só Ele é quem pode mudar qualquer situação, porque Ele é onipotente. Todo o poder está nas mãos de Deus. Então só quem pode mudar as coisas é Deus. Deus é quem cumpre também fielmente a sua palavra. É Ele quem cumpre as suas promessas. Veja que Neemias, no versículo 5, ele diz: e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança. Olha o que ele diz, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, Deus, ele cumpre com a sua palavra. Nós, muitas vezes,
prometemos cumprir com a palavra de Deus, mas falhamos. Não é isso? Eu já vi tantas pessoas chegarem e dizer, olha, eu já vi uma pessoa chegar para mim e tinha saído da igreja e voltou para a igreja e disse, olha, agora dessa igreja aqui eu só saio para o cemitério. E a pessoa já foi embora de novo, já saiu várias vezes. Já vi colegas meus dizendo que não deixaria mais os caminhos do Senhor, mas agora eu encontro eles fora dos caminhos do Senhor. Ou seja, palavras que ele não cumpre, promete, mas não cumpre, palavras de insegurança, de incerteza, mas Deus é diferente. Deus não deixa de cumprir a sua palavra. O que ele prometeu na sua palavra e o que ele promete na sua palavra, ele cumpre, irmãos e irmãs. Por isso que as nossas orações devem ser dirigidas somente a Deus, porque ele é o único que cumpre fielmente a sua palavra. E você não adianta correr para outros recursos, pois só Deus é quem pode nos salvar, porque é ele, unicamente ele, que está atento às nossas orações. Versículo 6, Neemias diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Veja que Neemias está dizendo, Senhor, atenta aos teus ouvidos, porque Neemias tinha essa convicção de que Deus é o único que pode nos ouvir, é o único que poderia ouvir. E um texto bem conhecido da igreja, segundo o livro de Crônicas, que a gente até canta, né? Segundo Crônicas 7,14, alguns às vezes sabem até memorizado, né, esse versículo, mas vamos ler até o 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Esta é a razão maior, irmãos, que nós temos de dirigir as nossas orações apenas a Deus, porque é Ele que diz na sua palavra que se a gente orar, se a gente buscar a face dele, Ele nos ouvirá dos céus. Só Ele é quem vai nos ouvir dos céus. Nós cremos que os homens e as mulheres de Deus que serviram a Deus estão nos céus, como Abraão está no céu. Mas não adianta a gente gritar por Abraão, que Abraão não vai nos ouvir. Não adianta a gente gritar por Paulo, que está no céu, que Paulo não vai nos ouvir. Não adianta nós gritarmos por Estevão, que no momento de sua morte ele disse que viu o céu aberto e o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao lado do Pai, em pé, esperando ele chegar. Se a gente gritar por Estevão, orar a Estevão, ele também não vai nos ouvir. Mas Deus diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É por isso, irmãos, que isto é esta é a maneira de nós orarmos ao Senhor. Só a Jesus, só a Deus, porque só Ele é quem pode ouvir as nossas orações. Não adianta você orar para mais nada, não adianta você pegar qualquer símbolo, qualquer coisa e fazer sua reza, não adianta colocar ela no bolso, não adianta você colocar ela na parede. A oração tem que ser dirigida a Deus. Primeira atitude que nós devemos fazer para orarmos ao nosso Deus, é só a Ele. A segunda atitude, que muito parece que se esquece dessa atitude, que é uma atitude importante para as orações serem respondidas, é confissão de pecado. Confissão de pecado no momento das orações, porque tem gente que parece que esquece dos seus pecados e já vai logo
conversando com Deus, é como se tivesse, vem cá, Josinaldo, olha, rapaz, e aí, como é que está as coisas? Josinaldo, eu quero que você me mande isso, me ajude nisso, isso. Não é assim. Para as pessoas a gente pode chegar assim de repente e falar diretamente, mas para Deus não. Para Deus, para que a gente possa falar com Ele, para que a gente possa orar a Ele, tem algo que você tem que fazer em primeiro lugar. Confesse os seus pecados. E até mesmo, além de você confessar seus pecados, você ainda pode até pedir a Deus a misericórdia dele pelos pecados dos outros. Versículos 6 e 7 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Agora veja a segunda parte desse versículo 6: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Veja que Neemias, ele diz: Senhor, eu reconheço que a situação em que nós estamos vivendo é por conta dos pecados do teu povo, e ele também, como sendo povo, por isso que ele diz: faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Ele se inclui também no povo de Israel, porque ele era judeu. Por isso que nós devemos também, Senhor Deus, nós estamos passando por um momento de pandemia, um momento que está trazendo medo, angústia, miséria, morte, tristeza e muitas coisas que estão acometendo aí os nossos parentes, os nossos amigos. Irmãos, a gente está aqui, mas se você não imagina o nosso dia a dia. Pessoas chorando, pessoas com medo, principalmente nós que trabalhamos lá no hospital, a gente vê colegas contando as situações que viveram, o medo que estão vivendo e que tem que continuar a vida. Então veja que o Neemias, ele faz oração a Deus e ele pede: Senhor, tem misericórdia do teu povo, porque nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor. Então essas coisas que estão acontecendo é motivo do pecado, porque, irmãos, o mundo está em pecado e cada vez mais o pecado cresce, cada vez mais o pecado está sendo cometido, as pessoas estão aí cada vez mais cometendo pecado, e o pecado agora parece que não faz mais efeito, não surte mais aquele efeito de medo, de certeza que é pecado, parece que já está sendo um hábito, as pessoas não estão mais nem aí. O pecado já é um costume tão grande de pecar, que ninguém está mais sentindo que certas práticas é pecado. Já falei aqui, volto a falar, o pecado que eu vejo mais é o pecado da mentira. Esse pecado da mentira é um dos pecados que tem mais sido cometido. Agora, o primeiro pecado, esse eu tenho certeza, irmãos, esse é o meu ponto de vista. Eu tenho certeza que esse é o meu ponto de vista, que é um dos pecados mais cometidos todos os dias. Todos os dias esse pecado é cometido, até mesmo pelos crentes. Falar o nome de Deus em vão. Todos os dias eu vejo pessoas falando o nome de Deus. Meu Jesus do céu. Oh, meu Jesus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus, esse menino não está demais. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Isso é pecado, irmãos. Aí você diz: eu vou chamar para o Satanás. Eu digo: não, você não precisa chamar para o Satanás. Você só não precisa chamar o nome de Deus em vão. Por que você está dizendo: meu Deus, o que foi que aconteceu para você falar isso? O nome de Deus não é uma palavra comum para se estar falando por qualquer motivo. O nome de Deus, você está falando o nome de Deus Todo-Poderoso. Então o mundo já está com a mente cauterizada, não sente mais o efeito dessas coisas. E a Bíblia diz que Deus não tem por inocente quem pronuncia esse nome em vão.
Olha só, não tem um centro. Eu falei, mas eu falei no bom sentido. Não, você pode ter o melhor dos sentidos, mas falar o nome de Deus em vão é pecado. E esse é um dos que mais se comenta todos os dias, se comete todos os dias pelas pessoas. Essa semana mesmo, eu aproveito também, em certo momento, para evangelizar. Então, lá, o pessoal que trabalha comigo na minha sala, e começaram a comentar o nome de Deus. Eu disse: olha, por que você falou o nome de Deus em vão? Não, eu falei por um hábito. Só que o nome de Deus não é para estar em certos hábitos. O nome de Deus é grande demais, irmãos. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus. Por isso que devemos ter cuidado. Então veja que o povo tem cada dia mais pecado e não estão nem aí para o pecado. Por isso que Neemias ora a Deus: Senhor, tem misericórdia do pecado do teu povo. O povo está vivendo esse momento de miséria, de desprezo, de insegurança, por causa dos nossos pecados, porque nossos pais pecaram e nós pecamos contra o Senhor. Confissão do pecado, pedindo logo oração pelo pecado dos outros. Mas olha também o que Neemias fez. Ele também reconheceu que pecou ele e sua família contra Deus. Continuando aqui o versículo 6, a partir do meio do versículo, ele diz aqui: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Olha o que Neemias diz: também eu e a casa de meu pai temos pecados. Versículo 7 diz: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então veja que, além de Neemias, na sua oração, pedir perdão pelo pecado do povo, ele confessar o pecado do seu povo, porque na oração você pode dizer: Senhor Deus, o Brasil tem pecado contra o Senhor. O Brasil tem aprovado leis que vai de encontro à tua palavra. O Brasil tem aprendido costumes que vão de encontro à tua palavra. As igrejas estão aprendendo costumes que vão de encontro à tua palavra. Ou seja, isso é pedir oração pelo pecado dos irmãos, do povo, do Brasil e do mundo. Mas também dizendo: Senhor, eu também pequei. Eu e minha família pecamos contra o Senhor. Deixamos de nos congregar, deixamos de cultuar o Senhor, deixamos de observar a vossa palavra. O Senhor ensina tanta coisa na sua palavra e eu tenho desprezado essas coisas. Olha aí a oração, para que ela tenha resultado, para que ela seja escutada por Deus. É como se Deus estivesse esperando você falar com Ele, porque Ele já sabe, Ele é onisciente, Ele sabe até o que você vai falar daqui a um ano ou mais, até o último dia de sua vida Ele já sabe o que você vai falar. Então Ele quer que você confesse. Mas Ele já sabe para que confessar, porque você tem que confessar, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Mas se nós confessarmos, Ele é misericordioso. Por isso que Neemias disse: e eu, em minha casa, pecamos contra o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 7: de todo nos corrompemos contra ti. A corrupção, irmãos, o que tem de pessoas que se corromperam. A corrupção é você fazer aquilo que não é legal, que não é conforme a vontade de Deus, primeiramente, e as leis. E tem de pessoas fazendo as coisas ilegais. Isso nas igrejas, isso em todos os lugares. Tem uma mulher que trabalha comigo, ela veio perguntar a mim, ela disse: Major, por que um pastor casou o meu irmão esse mês? Um pastor casou meu irmão, e meu irmão, ele já é casado
está só separado, nem foi nem divorciado ainda, e o pastor já casou ele. É isso, irmãos, corrupção nas igrejas, pastores que não querem nem saber como é que está a vida das pessoas, querem fazer uma demonstração de cerimônia, de que, porque ele é o ministro, de estar casando alguém, para satisfazer a vontade das pessoas. Talvez aquelas pessoas tenham até um dízimo bom, alto, que ele fica pensando naquele dízimo, ou uma oferta que ele recebe, ou um presente que ele recebeu, para fazer aquela cerimônia, mesmo em todo desacordo com a vontade de Deus e com a lei. Eu até disse, olha, tudo bem, aí seu irmão, o pastor casou, o seu irmão, ele está casado, então, digamos que ele decida viajar para o exterior, ele e a esposa dele, precisa de tirar o passaporte. Quando chega lá, na Polícia Federal, Estado Civil, ele vai dizer, casado. Muito bem, por favor, me mostre a sua certidão de casamento. Cadê a certidão de casamento? Não, a gente não tem, foi um pastor que casou a gente. Mas onde é que está a lei dizendo que um pastor tem autoridade para casar alguém? Por isso, a corrupção. Então, Neemias diz aqui que de todo nos corrompemos. Então, o que tem de corrupção nas famílias cristãs, no mundo inteiro, eu não estou nem falando do mundo lá fora, estou falando até do próprio povo de Deus, porque aqui Neemias está se referindo ao povo de Deus, que conhece a sua palavra, que conhece a sua vontade, que se corrompe por qualquer coisa, que faz qualquer coisa, sabendo que Deus não aprova, mas não estão nem aí. Aí cai numa situação dessa, começa a viver uma situação dessa e diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que estamos passando por isso? Então, meus irmãos, devemos reconhecer nossos pecados e o pecado de nossa família e confessar e pedir perdão ao nosso Deus, porque os nossos pecados, lembre-se disso, os nossos pecados nos afastam de Deus, nos separa de Deus. Vamos lá para Isaías 59. Isaías 59, a partir do versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Então veja o que o pecado causa, e as pessoas acham que isso não acontece. Irmãos, tanta coisa que o povo está fazendo e estão orando a Deus, achando que Deus está ouvindo, e às vezes fica reclamando, eu não sei porque eu oro tanto a Deus e Deus não me responde, até aqui eu não recebi a resposta de oração de Deus. Vamos continuar o capítulo 59 de Isaías, agora o versículo 3, olha o que Deus diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. O que come dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas.
pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos e como que não tem olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação e está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor e o desviarmos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Está aí o resultado do afastamento de Deus em toda a humanidade. O mundo cada vez mais está envolvido nos pecados. E por isso que Deus não dá ouvido às pessoas. Deus não ouve a pecadores, irmãos. Por isso que nós é quem temos que orar a Deus, confessando o nosso pecado. O Evangelho de João, capítulo 9:31, não é isso? É 9:31. João 9:31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, para que possamos ser ouvidos em nossas orações, temos que confessar os nossos pecados. Essa barreira só é derrubada pela confissão. E para encerrar, como devemos orar diante do nosso Deus? Primeiro, orar só a Deus. Segundo, confessando os nossos pecados e pedindo também perdão pelos pecados das pessoas. E em terceiro, orarmos confiante que Deus vai ouvir as nossas orações. Versículo 11, voltando para o livro de Neemias, capítulo 1, Neemias diz: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Ou seja, Neemias tinha essa fé em Deus. E quando ele soube da notícia de como estava Jerusalém e o povo que ainda estava morando lá, ele triste, chorando, orou a Deus, mas orou confiando que Deus iria responder às suas orações. Ele orou porque ele sabia que Deus era um Deus de promessa, e que na sua palavra Deus prometeu, dizendo que se o povo pecasse contra ele, o povo seria então escravizado, mas depois, se o povo buscasse a ele, ele iria fazer o povo retornar à sua terra. Então veja aqui do versículo 8, ele diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Olha aí o que Deus disse. Deus já sabia que o povo iria pecar. Versículo 9 diz: e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Então veja que Neemias orou confiante nas promessas do nosso Deus, e ele então teve a sua resposta. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: e o rei me disse: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha só, depois que Neemias ora a Deus, o rei então chega e vê Neemias triste e diz: o que está acontecendo com você, Neemias? Você não tem o seu semblante está de tristeza. O que você quer? O que você pede agora? Aí Neemias, aí Senhor Deus, o rei falou comigo, sabendo, não, talvez nem sabia Neemias que foi Deus
que mandou o rei fazer essa pergunta a Neemias. E ele então, mais uma vez, ele ora a Deus. E no versículo 8, ainda do capítulo 2, diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, Neemias, ele pediu de tudo. Ele disse: olha, eu quero materiais para reconstruir Jerusalém. Eu quero organizar a cidade que está em ruína. Eu quero que o Senhor me dê permissão para ir lá e restaurar a minha cidade e ajudar o povo que está lá. O rei disse: eu vou te dar o que você quiser. Então, irmãos, Neemias foi ouvido, a sua oração foi escutada por Deus. Por quê? Porque Neemias confiou em Deus. E confiava. Você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Não adianta orar por orar. Eu vou orar, eu sei que não vai nem acontecer. Eu vou orar por um hábito. Não se ora por hábito, irmãos. Se ora por confiança. Quando a gente às vezes até esquece de orar, eita, eu esqueci de orar, não é que seja pelo hábito, é que eu esqueci de falar com meu Deus e pedir a meu Deus para que em paz eu possa me deitar e dormir, porque só Ele me faz habitar em segurança. É a confiança que nós devemos ter na oração. Por isso que nós devemos orar a Deus com confiança. No livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Então, a oração, ela tem que ser de confiança. Você tem que confiar que Deus vai te ouvir. Então, são essas atitudes que nós devemos fazer nas nossas orações. Primeiro, dirigir as nossas orações só a Deus. Segundo, confessar nossos pecados. Terceiro, orar com confiança que Deus vai nos ouvir. Falar de Neemias pode até se parecer fácil, porque a gente viu que a oração dele foi respondida. E quando a gente ora e Deus não responde, o que nós devemos fazer? Assim como Neemias orou, nós devemos orar a nosso Deus com confiança. Porque muitas vezes a gente ora sem confiança. E nós devemos esperar a resposta de Deus. Sim, não e espere. E a gente deve aceitar a resposta de Deus. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que possamos continuar nossas orações ao nosso Deus, só a Deus, confessando nossos pecados e confiante que Ele vai ajudar a esse tempo passar, a podermos chegar no dia do arrebatamento, que pode ser a qualquer momento, sem termos que passar pela grande tribulação que está às portas. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pela vossa palavra. Nesse momento nós dirigimos nossas orações ao Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, o pecado de nossa nação brasileira. Perdoa, Senhor Deus, o pecado de toda a humanidade. E tem misericórdia de todos nós, Senhor Deus. Aplaca a tua ira sobre toda a humanidade e nos dá a paz. Que os homens possam olhar para o Senhor e almejar a salvação, e buscar a salvação, confessando seus pecados e recebendo o Senhor como o único Senhor e Salvador, o único Deus Todo-Poderoso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.